A Cíntia, o diálogo com o amparo intrafisicamente deve ser mental de preferência? Olha, Cíntia, aí existe o seguinte, nós dizemos que para a interação com o amparador, cada um tem a sua porta. Já ouviu essa expressão? O que é a sua porta? Dependendo do seu temperamento, dos fenômenos que você consegue promover, do seu nível de domínio de energia, assim por diante, há diversas formas de interação. Então, por exemplo, tem pessoas que só mentalmente ela consegue interagir. Tem outros indivíduos, por exemplo, que pode ser através da psicografia. E está tudo certo. Então a pessoa relaxa, dá passividade, o amparador escreve. Outras se comunicam com o amparador através de clarividência. Então ela enxerga. O outro pode ser a clareaudiência. Enfim, são todas portas, são todas chaves de interação multidimensional. Então eu não posso dizer que o certo é conversar mentalmente. Depende. Dependendo do nível de interação que há entre o amparador e o amparando, pode ser de diversas formas. Uma hora é fora do corpo, outra hora, enfim, depende dessa interação e do nível de sensitividade, nível de parapsiquismo que a pessoa tem. Tá certo? Agora, o amparador em geral, ele é uma consciência muito mais racional, então ele consegue se verbalizar, ele consegue se comunicar em tese, intelectualmente, mentalmente ou mental somaticamente. Então, seria a forma melhor de comunicação. Agora, isso varia muito de pessoa para pessoa, como eu disse. Tem pessoas, por exemplo, que estão descoincidentes. Ela não consegue nem sair do corpo, mas ela deitou, relaxou, sentiu que está desencaixando. Naquela hora, às vezes, ela consegue interagir com o amparador, receber informações, insights, assim por diante. Entende? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tá? Alan perguntou, além da projeção lúcida, qual outra maneira de comunicar com o amparador? É o que a gente acabou de falar aqui. Tá? Então, todas essas são portas que você vai identificar o que ajuda para você ou não. Em muitos casos, por exemplo, existe a conexão só de energia. Se a pessoa, por exemplo, tem mais sensibilidade nessa área, de repente ela sente a chegada, a presença de uma energia, e se ela poder relaxar ou conseguir se concentrar, ela percebe onde é que essa energia está, na minha direita, na minha esquerda, na minha frente. Dependendo se ela consegue ampliar essa sensação, essa própria energia, ela consegue perceber. Esse amparador que chegou é homem, é mulher? Como é que ele está vestido? Às vezes consegue perceber visualmente aquela consciência. Mas, como eu disse, depende muito das aptidões e do processo da pessoa. Entende? Mas comunicação com o amparador, vamos pensar o seguinte, que não é, mesmo pessoas sensitivas, mesmo pessoas parapsíquicas, não é uma coisa assim tão simples e óbvia. Tá? Essa dificuldade ela é secular. Existe até um texto escrito pelo professor Valdo chamado Teoria das Dificuldades Recíprocas. Vocês já leram isso daí? Teoria das Dificuldades Recíprocas. O que é isso? Da mesma forma que muitas vezes não é fácil para nós se comunicar com o amparador, em muitos casos para eles também não é fácil de eles comunicarem com a gente. Especialmente se há um desnível evolutivo. Então, quando o amparador às vezes ele é muito avançado, um mental soma, né, um corpo mental muito além do que a gente está acostumado, pode ser muito mais difícil assimilar informações e ideias por ele estar num nível mais avançado. Então, às vezes, amparadores, em alguns casos, eles até, não vamos dizer regridem, mas eles tentam ficar, às vezes, até o mais próximos do nosso padrão terreno aqui, dentro das possibilidades, para ver se interage, para ver se consegue passar certas informações. Então, do mesmo modo que para nós é difícil, para eles também, em muitos casos, é difícil a comunicação. Então, se é um amparador mais de casa, mais com afinidade com você, aí a tendência é que seja mais fácil. Agora, se por alguma razão chegou um ser mais evoluído, um amparador ali mais top de linha, em muitos casos é difícil sim. Eu já vi relatos, por exemplo, de projetores que tiveram contato com o amparador e eles foram passar uma mensagem, uma informação que a gente chama de consciência, que é como se fosse um livro extrafísico, passar uma carga de informação muito intensa.
e a pessoa recebe aquela carga de informação e não entende, mesmo fora do corpo, e não entende, e não entende, e não entende, e volta para o corpo com vexame sem entender. Então, essa comunicação depende muito entre níveis e assim por diante.